É muito mais fácil, a chance de sucesso é de 8 a 9 vezes mais, né? De não ter o fechamento de uma loja sendo uma franquia. Independente de ser uma Drops de Menta, claro que eu gostaria que fosse uma Drops, mas independente disso, vão para uma franquia que a chance de sucesso é muito maior. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu tive, grande assim, e não queriam me dar o trabalho, gente, era a Festa da Uva, baile de abertura da Festa da Uva, em 1985, acho que foi, 85, 86. Você tinha que decorar todo aquele juvenil, o salão de cima até baixo, com as decorações. E não queria, acho que não confiavam no meu trabalho. O que essa menina aí quer fazer a decoração? Era um trabalho grande, né? O preço a se pagar. Porque para se ter sucesso, tem que pagar um preço. Bora lá, pessoal, então, para o próximo episódio aí do nosso projeto Bodega de Negócios, e queremos saudar, então, nossos patrocinadores premium. E nossos patrocinadores prêmios, então, Inspiração Simples, joias, inspirada na alta joalheria. Tuane, Instituto Tuane, que é mentora de negócios. Galpão do Mazoquim, Galpão dos Guri, aqui, esse nosso galpão aqui é onde nós fizemos o nosso podcast, onde nós fizemos nossos eventos, e esse galpão aqui, inclusive, é para locação, né? Então, grande abraço aí, vocês que precisam de um lugar para fazer um evento, fazer uma festa, esse é o lugar. Obrigado, Mazoquim. Dom Ferreto, nosso patrocinador, a faca, né? Corta bem essa faca aí, João. Bora. Que barbaridade. Dom Ferreto, então, lá em Farroupilha, lá, visite lá o nosso amigo Dom Ferreto, nosso amigo Maurício. Foco Gestão Contábil, nossa colega, nossa âncora, Eli Multimóveis, nós estivemos lá hoje. Grande abraço, Kid, Maristela vai estar aqui com a gente também, uma grande empreendedora. Guardando aí, Maristela. Uma grande empreendedora, um exemplo de mulher batalhadora também, tipo a nossa amiga Márcia aqui, ó. Muito legal, Maristela, da Multimóveis também, empresa fantástica. E nós falamos também da Lojas Regla, nosso amigo Elias. Elias Paludo, nosso parceiro, também esteve aqui no Bodega de Negócios, que foi um episódio maravilhoso, né? Foi bacana. Foi um episódio, assim, sensacional. E fez lá. Vamos lá então agora para a segunda parte do nosso episódio Bodega de Negócios, né? E continuando então, Vini, tu quer iniciar essa segunda parte aqui, saber como é que... E eu falei pro pessoal, né, ficar ligado aí que a gente ia trazer um pouquinho, né, pessoal, de algumas dicas, né, para quem, né, pretende um dia ou que tem um negócio em abrir franquias. Acho que isso é bem importante, né, Marcelo, né? O teu negócio, né, ele tem um modelo de negócio como franquias, eu acho que tu podia falar um pouquinho para quem está assistindo, né? Como a gente estava falando, né, já, o modelo de franquia hoje ele é sacramentado como sucesso, é um dos modelos que mais crescem, é um modelo onde a pessoa já entra com know-how, imagina assim, tu já entra numa loja de moda, como a Drops de Menta, já com 40 anos de experiência, né, que é o que eu tenho. Sim. Imagina tu entrar num negócio tendo 40 anos de experiência e tendo profissionais em cada área, tem especialista em marketing, um em financeiro, um em RH, um em parte de crédito e cobrança, tem uma pessoa especializada que cuida de operação de lojas, onde vai cuidar para comprar sacola mais em conta. Tem uma compradora que faz as viagens, faz as coleções, ajuda nisso. Tem BI de gestão. Nossa, tem um monte de coisa, né? Uhum. E principalmente tem economia de escala. Ou seja, na hora de comprar uma sacola, a sacola vai custar muito mais barata do que você comprar em milhares do que comprar na quantidade para uma loja. Os descontos, as compras, então tudo isso é muito mais fácil. Ter uma franquia é ser grande e cuidar de um negócio muito bem cuidado, um dono cuidando, sabe aquela coisa que os olhos do dono, engorda a boiada? É verdade, gente, quanto mais presença tiver de um franqueado, e por isso que há muitos anos eu acredito no modelo de franquia. Para vocês terem uma ideia, a nossa primeira franquia
tem 28 anos, né? A Drops tem 29, ela já tem 28 anos e são as mesmas franqueadas, a Ellen e a Ieda ali de Farroupilha, ainda é a mesma franquia, com as mesmas franqueadas, a primeira que nós tivemos. Então, para vocês verem que é um modelo que está sacramentado como sucesso já. É muito mais fácil, a chance de sucesso é de 8 a 9 vezes mais, né? De não ter o fechamento de uma loja sendo uma franquia. Independente de ser uma Drops de menta, claro que eu gostaria que fosse uma Drops, mas independente disso, vão para uma franquia que a chance de sucesso é muito maior. E, Márcia, e para quem, né, tem algum negócio e pensa, né, em criar franquias, qual que é a tua dica, né? Primeiro, estudar bastante, né? Eu acho que tem que fazer cursos. Eu me especializei, fui para São Paulo, fiz curso na BF, sou associada à BF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Me reúno com outros empreendedores, outros franqueadores do Brasil inteiro. Fazemos encontros, volta e meia, na região sul, né? Sobre esses franqueadores, de como é que é a troca de ideias com relação a isso. Então, tem que estar sempre fazendo um benchmark na área, porque não é um assunto assim que de uma hora para outra você consegue. Tipo, eu estudei anos para depois abrir a primeira franquia, porque também nós temos a nossa responsabilidade para com o negócio, de fazer uma entrega do marketing, da operação, das coisas. Então, tem a responsabilidade com esse franqueado que vai estar botando esse negócio, né? Mas é um caminho de sucesso, assim. É um caminho onde a gente acredita, onde as coisas vão ser bem vistas, porque hoje eu poderia crescer com lojas próprias, né? Eu teria estrutura financeira, teria estrutura para crescer, mas eu acredito muito na franquia. Eu acredito que o meu cliente ele vai estar muito mais bem atendido por um franqueado local, onde ele pode pensar global e agir local na sua cidade. Ele pode ir lá numa cidade como a gente tem uma franquia ótima em Carlos Barbosa, em Garibaldi, com excelentes resultados. Nossa franquia de Garibaldi chegou a ter 20% de rentabilidade líquida no passado, fora pro labore, sabe? Sim. Então, são números maravilhosos assim, que a gente consegue. Então, me dá muita realização de a gente ver as pessoas tendo uma realização e conseguirem ter o seu sustento, conseguir fazer a loja andar bem, né? Então, o franqueado ele consegue agir local. Nessa cidade é melhor fazer tal horário, é melhor tais compras. É diferente de eu decidir para toda a rede uma decisão única. Por isso que eu digo, é pensar global e agir local. E com a franquia a gente consegue isso. Muito bom. Lembrando que franquia se faz de negócio de sucesso, de case de sucesso. Exatamente. E eu queria fazer... A gente já sabe a resposta, né? Mas vamos fazer essa pergunta aqui porque eu acho que a Márcia vai se sair muito bem dessa. Márcia, mulher nos negócios. Hoje a gente ouve muito assim, ó, nós estamos numa região muito machista, né? Como que é ser mulher de frente do negócio, de um grande negócio? Você sabe que todo mundo me pede essa mesma pergunta, né? Mas você sabe que eu não me lembro de nem Caxias, nem Bento, nem na nossa região ter tido algum problema por ser mulher. E olha que eu sou, talvez por idade assim, lá quando eu tinha 15 anos, eu me lembro que o primeiro trabalho que eu tive grande assim, e não queriam me dar o trabalho, gente, era a Festa da Uva, baile de abertura da Festa da Uva, em 1985, acho que foi, 85, 86. Você tinha que decorar todo aquele juvenil, o salão de cima até baixo, com as decorações, e não queriam, acho que não confiavam no meu trabalho. O que essa menina aí quer fazer a decoração? Era um trabalho grande, né? E eu contei essa história porque anos depois, em 2006, eu fui diretora de marketing da Festa da Uva, de trabalho voluntário, e eu contei essa história pro pessoal que não queriam me dar o trabalho lá, mas acho que não foi por ser mulher, talvez um pouquinho, né? Sei lá, talvez a idade, né? Que era novinha, mas consegui, tá? Tive que pedir indicação, ligar para Deus e o mundo para me indicarem lá e consegui o trabalho. Fiquei 2 dias dentro daquele clube decorando de flor, de cima até baixo, para o baile de abertura da Festa da Uva. Mas, enfim, eu não me lembro de ter. Eu acho que talvez se eu tive restrição por ser mulher, eu acho que eu não dei bola. Ontem eu estava até olhando, porque eu estava numa mesa assim, né, com o nosso vice-prefeito e um monte de pessoas importantes, lojistas em Caxias, nos trabalhos voluntários, e era só eu de mulher lá. Um monte de homem naquela mesa, mas assim eu reparei, mas eu não me lembro de ter tido nenhuma restrição. Ou meus pares foram muito sempre legais, né? Eu acho que não notei isso de machismo, ou talvez eu não tenha dado bola se eu passei por isso. Então, preste atenção, né? Pode ser uma desculpa. Essa história, porque eu sou mulher no meio dos homens, porque não sei o quê, pode ser uma desculpa, né? O trabalho a gente conquista, assim como qualquer coisa, sabe? A gente tem que conquistar o espaço. Eu sempre digo que as pessoas pensam, mas como é que tu consegue fazer um monte de trabalho voluntário, mais o teu negócio, mais a tua família? A gente é questão de escolha.
Se eu escolhi estar aqui hoje, aqui tem que ser a melhor coisa. Eu não posso estar num lugar querendo estar em outro, né? Então, no momento que eu quero estudar, fazer um curso, eu vou estudar e fazer o curso, aquilo é meu negócio. No momento que eu estou com a família, trabalho, no momento que eu estou com vocês, é vocês, sabe? Mas eu acho que a gente não pode, o segredo da felicidade é não estar num lugar querendo estar em outro. É a gente aceitar bem aquilo que a gente tem no momento, assim, sabe? Dar valor. Sabe? Exatamente. Eu tinha escutado isso. Eu falei que a energia dessa mulher aqui é fantástica. Olha aí, ó. Ai, eu vou sair daqui toda... E o negócio é mais importante ainda, né? O preço, né? Eu tenho certeza que ela falou para nós aqui que quando ela tinha 15 anos ela ia para São Paulo e carregava aquelas sacolão lá e tal. Final de semana, nunca tinha folga, entendeu? Tava sempre fazendo uma atividade. O preço a se pagar. Porque para se ter sucesso, tem que pagar um preço. Tem, e depende de como a gente encara o preço, né? Que nem para mim, tem preços que não são caros para mim. Qual é o seu preço? O que é importante para você? Porque a vida é uma questão de escolha, não é porque eu gosto de certas coisas, de morar onde eu moro, de ter os confortos que eu quero, de as viagens que eu quero, né? Nem todo mundo quer a mesma coisa. As pessoas podem querer. Agora, do momento que tu quer, tu tem que ter foco e determinação. Projetar sempre os 10 anos para frente, o que a gente vai querer fazer, como eu vou querer estar daqui 10 anos, e daí, gente, tem que rebolar e fazer o que for preciso para chegar lá. Não adianta só dizer, eu quero ter. A maioria das pessoas quer ter, né? Sim. Quer ter carro importado, quer viajar para o exterior toda hora, quer ter empresa de sucesso, quer ter milhões na conta, todo mundo quer ter. Mas antes de ter, a gente tem que fazer. E antes de fazer, tem que ser. Então, primeiro eu tenho que ser uma grande profissional, primeiro eu tenho que fazer o que for preciso para ser uma boa profissional, depois eu tenho que ser uma boa profissional para depois ter a recompensa daquilo. E as pessoas querem inverter um pouquinho isso, não dá. Primeiro se faz, depois se é, depois se tem. Né? Não tem como inverter muito isso. Sim. E o ter lá na frente vai depender do que cada pessoa quer. Depende de ter uma mulher que vai querer ser dona de casa e ser feliz com isso, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Depende de alguém vai querer ser empresária, vai querer ser uma atleta, né? Mas daí tu tem que calcar um caminho até lá, fazer um planejamento e fazer o que for preciso para chegar lá. Mas uma outra pergunta, então, concorrência. O que significa concorrência para ti? Concorrência é ótimo. Concorrência nos impulsiona a ser melhor. Concorrência, ela nos ajuda. O único problema da concorrência é quando ela é desleal, né? Quando ela tem, por exemplo, assim, as pessoas às vezes não se dão conta que uma concorrência desleal pode ser um trabalho escravo, uma evasão fiscal do nosso país, que hoje é uma das grandes dificuldades do comércio, estão sendo combatidas agora, mas vocês imaginam que é muito desleal uma concorrência onde os lojistas, os empreendedores da nossa cidade estão aqui batalhando, são os que pagam os professores nas escolas, os policiais nas ruas, os médicos nos postos de saúde, e daqui a pouco tem uma evasão fiscal que o dinheiro vai para fora do país, um trabalho escravo, e daí como é que fica, né? Hoje o consumidor ele já é mais consciente com relação a isso. Mas o problema é a concorrência desleal, aquela que prejudica e enfraquece a nossa cidade, enfraquece o nosso país. Isso é uma coisa desleal. Agora, a concorrência leal, a concorrência de quem é correto, ela é muito boa, gente. Eu me dou muito bem com meus concorrentes. Todo mundo ganha com isso, né? Exatamente. Concorrentes leais são bons. Eu acho que isso tem mercado para todo mundo. Fortalece isso aí. E se não tem mercado, a gente se acomoda, né? Cada um vai para uma área, né? Isso não é problema. Muito bom, eu queria aqui lembrar, né, a Márcia vem de Caxias do Sul, eu queria lembrar aqui também outra profissional maravilhosa que veio aqui também de Caxias do Sul, que é a Cíntia Buzin, que também deve ser amiga e tal, Cíntia, maravilhosa, foi um podcast, quem não assistiu esse podcast então, assista, vai lá para trás lá. A história é bacana, né? Não, a história é fantástica, né? Vale a pena, pessoal. Mulher guerreira, mulher que exemplo. Mais uma mulher no ramo metalúrgico, onde só tem homem e tá tudo certo. Entendeu? Não é mimimi nada, né? Também, né? A Maristela, né? Maristela lá da Impulso Dentro, também amiga. Lembra o que eu falei naquele outro episódio lá? Quem que lembra? Eu daria um prêmio para quem lembrasse isso aí, se fosse ao vivo. Eu falei assim, ó. Mulher que anda de Mercedes é amiga da mulher que anda de Mercedes, né? Mulher bem-sucedida é amiga de mulher bem-sucedida, né? E aqui, então, tá ali, ó, Márcia, Maristela e Cíntia Buzin. Grande abraço aí pra vocês, meninos. O trio, hein? Pode. Uma hora tinha que reunir esse trio aí. Indústria, comércio e serviço. Indústria, comércio e serviço. Boa!
Boa, hein? Ah, e a Maristela Bacana. também está sempre envolvida, presidente disso, presidente daquilo, né, das entidades lá, né? Sempre envolvido. E falando em Maristela, né, nós temos que prestigiar dentro do Sábios também a nossa Maristela, né? Que é a Maristela Cozinha, né, que também vai estar aqui. Essa aí também é uma história que eu estou ansioso para ver. Nossa patrocinadora, Maristela também, e patrocinadora do nosso livro também, né? Que vai sair o livro esse ano aqui do Bodega de Negócios. Como é que é? O Teruir do empreendedorismo do imigrante italiano. Então, vamos aguardar. Lembranças boas. Aí tu falou ali das lembranças, tal, de viagens, histórias de viagens, tal. Tem uma história que tu quer contar para nós também, uma história legal. Nossa, minha vida é feita de tantas histórias, Tantas né? histórias. De tantas coisas boas. Mas sei lá de criança eu lembro, né, que eu te falei do meu tio vendo com aquele Aeroílis, né? Aquela situação de a gente ter aquele carro lindo, maravilhoso, né? Que foi o primeiro da família, né? Porque eu só fui ter carro na família muito mais tarde. E aquela coisa vindo de ele estudar. Eu me lembro do meu tio já com uma certa idade, indo estudar, fazer faculdade, trazer toda essa cultura pra gente, assim, aquela me traz uma lembrança linda, assim. Mas eu acho que uma das maiores lembranças que eu tenho é da inauguração da Drops de Menta, da primeira Drops de Menta em Caxias do Sul, daquele engarrafamento na Júlio de Castilhos, assim, das pessoas querendo ver o que vai acontecer ali, e era o carro, deram ele surgindo, né? Eu ia te perguntar isso. Por que o Aeroílis? Porque eu era o Tu eles. sabe que foi um estudo também, né, que a gente fez, né, naquela época, eu me lembro recém me formando, de por que o Aeroílis, porque eu queria algo que chamasse a atenção. Eu me lembro do Teva, vocês lembram do Teva? Ainda tem as lojas Teva, né? Sim, claro. E eu fui numa palestra com o Eduardo Teva e ele me falou do erro que eles tiveram. Naquela época, mas faz tempo. Do erro que eles tiveram de ter a jaqueta do papai. E que os filhos não queriam mais a jaqueta porque era a jaqueta do papai. Então eu disse assim, eu vou botar uma loja de vestuário, mas eu quero alguma coisa que chame a atenção de crianças para daqui 10, 20 anos essas crianças terem um sentimento de pertencimento comigo. E como moda é futuro antecipado de um passado revisado, eu fui pegar um carro lá do passado, né, um ícone, alguma coisa que lembrasse uma coisa legal, e projetar a loja moderna para o futuro, uma loja mais limpa, mais moderna. E foi assim que surgiu. E sabe que deu certo? Hoje eu ainda tenho pessoas que disseram, quando eu era criança eu passava aqui, disseram, mãe, eu quero trabalhar na loja do carro, e que trabalham hoje comigo. Sabe, eu tinha crianças que os pais contavam história, que o carro ultrapassava, pulava e saía por dentro, e as crianças lembram daquilo e hoje são nossas clientes, assim. Então foi um ícone que a gente tem de moda, mas um ícone para que chamasse a atenção de crianças para elas terem um desejo de pertencimento anos depois. E ainda funciona, tá? Ainda tem crianças que hoje, é a loja do carro. E daí depois vão ser nossas clientes daqui a 20 anos. Então, pessoal, para quem não sabia a história, né, daquele carro que está lá na fachada, né, da Drops de Menta, tá aqui, né? Acho que a Márcia conta um pouquinho, né, do porquê. Eu não sabia. Então, e por trás tem um sentido, né, no comportamento do consumo das pessoas, né, na parte psicológica, comportamental. Então tem, né, não é por nada que está lá aquele carro. Eu acho que vale a pena, né, pessoal? Eu acho que isso que tu comentou, né? Todos os negócios precisam ser, né, bem estruturado, né? Não é fazer de qualquer forma. Né? Existe desde o nome, né? A gente que é da área do marketing sabe, né? Nome, as cores, aí vem nessa a ideia de colocar um carro para, né, criar um storytelling, né? Do passado com o futuro, né? E tu comentou, né? Que imagina lá, a criança passava e dizia que queria trabalhar um dia e hoje trabalha na empresa, né? Lá no carro, né? Isso é legal, né? Isso é estudo, né? Eu, cada dia que passa, eu me sinto feliz porque nós estamos no caminho certo, né? Tu lembra do episódio passado, o que o José falou? Tu lendo lá? Ele falou que quando ele cria, aqui nós estamos falando do sentido degustativo da Drops, né? Do caro, né? Voltar também. E ele falou que quando ele cria, ele é empreendedor, CEO da Vidro Forte de Caxias. E aí ele falou assim, que ele quando ele monta as empresas dele, ele nunca monta ligadas a ele. Ele monta aleatória. Porque ele sabe que vai vender a empresa. Ele vai vender a empresa, ele é um empreendedor. Então vem tudo se ligando, assim, vem tudo, parece que é programado e nada é programado. A gente convida aleatoriamente, pessoal, claro,
Nós estamos falando de cases de sucesso, né? Empresas consolidadas no mercado. Inclusive, a Drops de Mente aqui está de parabéns, né? Fez 30 anos esse ano. Não, vai fazer 30 anos vai em fazer? março. Fez 29 agora em março. Tá bom, 30 anos, muito bom. Minha idade. Ai. Ai. Lembranças boas. Cara, muito legal isso aqui. Então, preste atenção, né? O que ela falou, né? Só lembra dos fatos que aconteceram na vida dela feliz, sorridente. Aí então, se você é feinha, não tem problema, entendeu? Trabalha, que tu vai ficar bonita. Não tem problema, isso aí a coisa vai mudando, né? A natureza vai se encarregar disso, né, cara? Outra também, se não tem dinheiro, lembra que ela falava que não tinha dinheiro para comprar roupa, não sei o quê, que a prima dela emendava, não sei o quê. Hoje ela é dona de loja de roupa, não tem problema, trabalha e compra uma loja de roupa, abre uma franquia. Abre né? uma franquia. Abre uma franquia, pronto, né, cara? Catita, olha o nome da loja da mulher, Catita, cara. E aí a mulher, quando quer ir para a Europa, quando é para os Estados Unidos, hoje vai. Começa assim, nenhum negócio começa grande, entendeu? Começa aos pouquinhos e faz a coisa acontecer, né? Entendeu? Pegaram as lições que nós tiramos desse podcast? Agora então vem o pulo do gato. Márcia, que mensagem que você daria para os empreendedores, entendeu? Para jovens empreendedores, meninas que têm um sonho, que mensagem que você daria para essa... Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Mas eu acho que eu falaria assim, ó. Eu acho que a felicidade hoje, a realização profissional, ela está intimamente ligada aos resultados positivos que a gente tem quando a gente trabalha com paixão, sabe? Então, é que nem o amor incondicional de um filho, não tem coisa mais linda no mundo, né? Mas a gente tem um amor incondicional, a gente não desiste fácil. Eu sempre digo que a diferença entre um ganhador e um perdedor está no exato momento que um deles resolve desistir, né? Resolve desistir, então não desista, persista e saiba disso, tem que ter resultado positivo. Como vai ter resultado positivo? Tem que ter visão, tem que ter visão de resultado, tem que ser melhor, tem que ser ágil, né? Sem agilidade a gente não chega. E tem que medir os resultados no final. O empresário tem que medir os resultados o tempo inteiro. Não é o resultado que tu quer, é porque tua visão não está adequada, tua agilidade não está adequada, né? Ou você não fez o trabalho de casa. Então tem que estar sempre medindo tudo isso para chegar nos resultados que se quer. Mas o resultado positivo, você curtir cada conquista que você tem, cada carro que você conquista, cada prêmio, cada conquista que seja financeira ou de reconhecimento, ela tem que ter um valor, ela tem que ser comemorada. E esse resultado vai deixar as pessoas felizes. E pessoas felizes, gente, são muito mais bem-sucedidas, né? Vocês já viram isso? Você já conhece o mal amado feliz? Não, os mal amados são tudo infeliz, né? Então, acho que as pessoas trabalhando o relacionamento, trabalhando empatia, tendo sempre mais crédito do que débito, né? Porque é melhor ali, né? Ontem me pediram, uma pessoa assim, olha, o que eu puder fazer por ti, tu pode me procurar, né? Umas pessoas de entidades, eu disse, olha, tudo bem, mas eu prefiro ter crédito do que débito. Vem tu me procurar se precisar de alguma coisa. Né? Melhor a gente ter crédito, né? Então, acho que é isso, gente. Acho que a mensagem seria essa, né? Realização profissional está intimamente ligada aos resultados positivos quando você faz um trabalho com paixão, com amor. Vini, se ela fosse tua aluna, que nota tu dava para essa mulher? Depende. O quê? Depende de uma pergunta que eu vou fazer para ela. Ai, meu Deus do céu, um professor agora. Depende da pergunta. Gente, um professor agora também, né? Um professor fazendo a pergunta, ainda um doutor. Ai, meu Deus do céu. Mas a pergunta que eu vou fazer não tem nada a ver com a academia. É fácil. Ai, meu Deus. É fácil para responder. Eu acho que ela não vai para nenhum Já lado. tá na hora? Já tá na hora? Eu acho que é isso. Eu acho. Mas eu vou te perguntar. Eu sei que tu é de Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, lá a gente tem 2 clubes, né? Caxias e Juventude. Mas eu vou te perguntar, para que time que tu torce? Meu Deus. Ela vai ter que falar, né? Se os dois estão jogando, eu torço pro Caxias, que leva o nome da minha cidade. Caxias? Aham. Eu falei que ela não torceu pro Grêmio. Ela Ela não torce pro Grêmio, pessoal. Não, mas tudo bem, né? Não. Mas se Caxias. Juventude jogar com o Grêmio, eu torço pro Juventude.
que é da minha cidade. Tá ali, ó. Esse jogar Desce pra Inter. ela, então. Se jogar com o Inter, eu torço pro Inter. Não, peraí. O Juventude com o Inter, torço pro Juventude. Ah, bom. Não. Então ela é gremista, no fundo, ela é gremista. Mas, vamos... Eu acho que cabe uma pergunta ainda agora. Uma reflexão. Uma reflexão. Tem alguma coisa que tu nunca falou para ninguém e tu quer falar hoje aqui no Bodega de Negócios? Sempre o empreendedor, quando ele vem aqui no Bodega de Negócio, ele fala alguma coisa que nunca falou para ninguém. Uma mensagem. Pode ser ainda uma mensagem para o empreendedor, pode ser, enfim... Alguma coisa que não falou para alguém que... Né? Gente, pergunta difícil isso, porque eu sou muito faladeira, né? Eu sou muito aberta por falar assim, olha, uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Mãe, pai, religião, crença. Eu sou muito aberta a todas, né? Sou cristã, mas muito aberta a todas. Nossa, que difícil essa pergunta, gente. Não, mas eu nunca falei para ninguém. Alguma mensagem, né, que tu queira deixar, né, para alguém, até para os próprios empreendedores. Né? Eu acho que para os empreendedores, acho que a gente vai ter que ter muita resiliência nos próximos tempos agora, né? Eu acho que a gente vai ter que ter muita força, mas cabe a nós, sabe, gente? Eu acho que talvez eu estaria falando quase uma mensagem para mim mesma, assim, nesse momento, assim, né? Talvez o empreendedor, que eu acho que cabe a nós a responsabilidade. Sabe aquela coisa do Pequeno Príncipe? Tu é responsável por aquilo que tu cativa. Então, se hoje nós temos as nossas equipes, cabe a nós, empreendedor, buscar alternativas para que a gente possa essa cultura que a gente cria de bem dentro da nossa empresa, a gente possa ser levado. Talvez a gente não possa esperar por governantes, não possa esperar só por políticos, talvez a gente tenha que botar a mão na massa, porque o empresário tem que construir muitas coisas. Eu acho que cabe a nossa responsabilidade. Acho que nesse momento eu estou me sentindo mais responsável por querer construir empresas melhores que possam contribuir para uma sociedade melhor também. Então, acho que seria esse o recado. Vamos ser empreendedores, sim, mas vamos assumir a nossa responsabilidade que a gente tem diante da nossa comunidade. Que nós que não temos que pagar contas, gerar impostos, né? E fazer essas comunidades crescerem. Muito bem. Então, aí eu acho uma coisa que eu nunca tinha falado. Muito bom, é isso aí. Nós gostamos disso porque aqui que nós sentimos que o nosso convidado ele se sente bem, ele se sente à vontade na nossa casa e é isso que nós queremos proporcionar. Porque a gente tem certeza que muitos aí vão se identificar com a tua história, vão se identificar com o teu trabalho, vão se identificar com a tua felicidade, né? E todos os empresários que vêm aqui, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Quais são as coisas? Primeiro, começou a trabalhar cedo. Ela começou a trabalhar cedo. Honrar pai e mãe. Aí então, família, entendeu? Amor pela família. Aí depois nós vamos falar do trabalho social. Olha o trabalho social. Ela tem prazer em prestar serviço, em ajudar alguém, entendeu? E eu acho que isso é uma das principais realizações que nós temos, né? Como você falou, né? O mal amado, entendeu? Não é feliz, entendeu? Então, primeiro, ajuda e depois a coisa acontece, né? Deus dá e para receber depois, né? E não faltou nada, né? Não faltou nada por ter trabalhado cedo, né? E além disso, eu acho que nós fechamos, né? Fechamos ali com a chave de ouro e foi um prazer tê-la aqui, foi um prazer receber a tua felicidade aqui. Gente, eu nunca fui num podcast tão divertido, viu? Tão gostoso. Gostoso, e eles ligam nos sentidos aqui com o paladar. E altas lições, né? Eu acho que o professor, né? O Vini, como professor, assim, eu também, eu já tinha estudado isso, mas acho que a prática a gente nunca coloca, né? A gente nunca coloca, a menos eu, mero aluno, né? Eu nunca estava na tabela de cima igual a ela, né? Eu sempre estava na metade e tal, né, cara? Mas tudo bem. Pessoal, então, acho que muito obrigado aí para quem nos acompanha. Obrigado ali por tudo que vocês nos proporcionam, né? Nós ficamos felizes em produzir esse conteúdo para vocês. E dá essa moral, né, Vini? Eu acho que pessoal, a gente, né, pede de uma forma humilde aí para vocês se inscreverem aí no canal aí, compartilhar com os amigos esse conteúdo. Eu acho que
tudo que a gente faz é para vocês aí. Então dá aquela força, né? Exatamente. Que Obrigado vale a todos. Curta o nosso canal e compartilhe para os teus amigos. Compartilhe para os amigos. E se tiver, a gente aceita indicação também, né, Vini? O empresário da tua cidade aí, que tem lá 20, 30, 40 anos, 50 anos de mercado, e é um empreendedor nato, um empreendedor que muitas pessoas admiram, indica para nós, indica para o Bodega de Negócio lá. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso, mas é uma forma de vocês ajudarem a gente também. Porque a gente adora ajudar e a gente adora produzir conteúdo para vocês. Um abraço. Beleza? Valeu, pessoal. Aquele abraço. Saúde. Saúde. Sucesso.